domingo passado nós falamos sobre o batismo. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Sobre dízimos, ofertas, contribuições. Esse vai ser o assunto. No domingo que vem, Deus nos permitindo, nós vamos falar um pouco sobre adoração, sobre música, sobre cultura, sobre o cristão e o mundo. Sabe essa questão que o povo fala, o mundo religioso e o mundo secular? A vida na igreja e a vida lá fora. Será que tem duas vidas? Será que existem dois mundos? Será que existem dois tipos de música? Uma que pode e outra que não pode? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na semana que vem, se Deus nos permitir, e um outro assunto ainda no último domingo desse mês. Mas esse é o assunto que eu gostaria de conversar com os irmãos na noite de hoje. Antes que nós leiamos o texto bíblico, eu gostaria de dizer para vocês que uma das coisas que tem me motivado a ensinar esse assunto aos irmãos hoje à noite é o fato da crescente ênfase na teologia da prosperidade nos nossos dias. Eu não vou falar aqui do nome de igreja nenhuma, de pastor nenhum, eu não tenho nada a ver com essas igrejas, não quero nem saber de falar delas e nem quero falar mal de pastor nenhum aqui. Esse não é o meu objetivo. Quem sou eu para falar mal de alguém? O meu objetivo hoje à noite aqui é apenas explicar biblicamente o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. E eu reconheço, e conversando com as pessoas eu tenho visto isso também, esse assunto tem trazido muita dúvida, muito questionamento, muitos erros, muitas incompreensões. E eu gostaria de tratar disso e meditar se de fato dízimos e ofertas ainda existem, se esses termos são certos ou são errados, ou se nós simplesmente deveríamos chamar esse momento de contribuições, como é a opinião de alguns. Será que Jesus fala sobre dízimo? Será que ele é a coisa só do Antigo Testamento? Será que de fato algumas pessoas estão roubando a Deus nos nossos dias? Será que não? Será que dízimo é uma coisa obrigatória, que você tem que dar ou não? Será que é uma coisa voluntária? Será que dízimo significa de fato 10% ou significa 100%? Será que dízimo é uma coisa que você dá e que Deus depois te devolve? O que é dízimo e o que é oferta? E eu quero fazer como fiz no domingo passado. Eu quero caminhar pela Bíblia, pelas páginas das Escrituras. Se você tem a Bíblia aí com você, você vai abri-la em vários textos hoje à noite. Se você não tem, eu peço apenas que você preste muita atenção em tudo aquilo que falaremos. A teologia da prosperidade tem destruído as igrejas nos nossos dias. É aqui que eu começo. Em um vídeo na internet, um pastor batista nos Estados Unidos chamado John Piper, ele vai expressar aquilo que é o sentimento da maioria dos pastores sérios nos nossos dias. Ele diz, eu odeio a teologia da prosperidade. E de fato, não existe outro sentimento que possa descrever o coração de alguém que ama a Deus e que conhece as suas palavras na Bíblia Sagrada, quando toma contato com as mensagens que pregam uma prosperidade. A palavra é ódio, é tristeza, é raiva. Porque aqui nós encontramos um ponto onde a palavra de Deus é totalmente distorcida, totalmente pervertida, usada e abusada, e eu ouso dizer, estuprada. Como se ela fosse um meio pelo qual ela pudesse trazer benefícios para aquele que a usa. E é por isso que eu uso essa palavra estupro aqui. Como alguém que indevidamente, diabolicamente, faz à força com o corpo de outra pessoa alguma coisa terrível, tão somente para benefício próprio, para prazer próprio, para alegria própria, independentemente do que aquilo vai causar naquela pessoa, se ela vai gostar ou não daquilo. E o que muitos homens têm feito hoje em dia, e mulheres também, é usar a Bíblia para satisfazer os seus interesses, as suas posições, os seus pensamentos e as suas próprias teologias. Quando eu digo teologia da prosperidade, aqui eu estou querendo dizer aquela pregação da palavra de Deus que entende que quando você dá o dízimo, Deus há de te recompensar. E que se você não dá o dízimo, você não é abençoado. Se você der o dízimo, você será abençoado. Se você não der, você não será.
Se você der o dízimo, você vai ser feliz. Se você não der, você não será. Tudo gira nessa teologia, nessa doutrina, nessa pregação, nessa mensagem que está na boca da maioria dos pregadores nos nossos dias. Tudo gira em torno da satisfação da pessoa. A mensagem, que para mim é demoníaca, ela tende a te informar e a me informar, ela tenta te convencer e a me convencer de que o objetivo de Deus no dízimo é te fazer feliz. Então eles dizem que se você plantar dízimo na casa de Deus, você vai colher felicidade, você vai colher bênçãos, você vai colher uma série de coisas. Eles dizem outras coisas, como a que eu acabei de dizer, que se você não der, você estará em pecado. E se você não der, você vai colher uma série de destruições e de desgraças na sua vida. Inclusive o devorador virá para roubar tudo aquilo que você conseguiu. Pervertendo um texto do Antigo Testamento, de Malaquias 3:11, usando aquele texto de uma maneira totalmente desonesta, para pôr medo no coração de pessoas incautas, ignorantes, fazendo com que elas façam o que eles mandam, apenas com o objetivo de tirar delas aquilo que eles querem. São lobos na pele de ovelha. São pessoas que cultuam o seu próprio ventre. São pessoas que usam a palavra de Deus e que aqui e ali acabam sendo mula na mão de Deus. E Deus acaba usando para converter a vida de alguém, como ele usou a mula, a jumenta lá na ocasião de Balaão. Mas são pessoas reprovadas diante do Senhor. Por que eu digo isso? Porque eu sou mais do que eles? Eu já disse. Eu sei quem eu sou. E eu sei que eu nada sou. Mas eu sei que, como pregador e pastor, eu preciso ser fiel às Escrituras. E é por isso que hoje à noite, nesse ponto, eu tenho que ser honesto a vocês. Todos vocês que deram o dízimo, não esperem receber nada em troca. Você pode até esperar, mas Deus não vai agir assim com você, porque Deus não é alguém que vive de barganhas. Ele não é um caixa de supermercado. Ele não é alguém em que você coloca uma moedinha para depois ganhar uma bolinha colorida para brincar na sua casa. Deus não é alguém em quem você deposita dinheiro para colher, seja lá o que for. Eu creio sim que Deus pode te abençoar, mas eu creio que Ele te abençoa a despeito da tua fidelidade nos dízimos e ofertas. Deus não precisa te abençoar, Deus não quer te abençoar tão somente se você for alguém fiel nos dízimos e ofertas. Mas isso não significa que Ele não espera que você seja. A questão é colocar os pingos nos is e saber de fato aquilo que a Bíblia diz sobre esse assunto. Será que é obrigatório? Será que é voluntário? Meus irmãos, eu gostaria de colocar esses dois pontos e eu gostaria de dizer para vocês que na Bíblia são as duas coisas. O dízimo ele é apresentado tanto de maneira voluntária quanto de maneira obrigatória. E eu gostaria de explicar para vocês. Eu gostaria de começar com a obrigatória aqui. No Antigo Testamento, principalmente, nós vamos ver alguns textos daqui a pouco, o dízimo sendo apresentado, obrigado Diego, como algo que era utilizado para o sustento do governo, e não com o templo de Jerusalém. O dízimo no Antigo Testamento, ele é dividido em duas formas. Ele é dividido entre aquela parte que é obrigatória e aquela parte que é voluntária. A Bíblia, então, ela divide o dízimo em duas partes. Existe aquela parte que é obrigatória, que é compulsória, e está sempre relacionada com o sustento da nação de Israel. Mas existe aquela parte voluntária, que está sempre relacionada com a igreja, ou com o templo de Israel. Eu pedi para que vocês abrissem em Lucas, mas eu vou pedir que vocês esperem um pouco em Lucas, e abram lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, capítulo 14. Eu gostaria de ler os versos 28 e 29 com vocês. Deuteronômio 14, 28 e 29. Acharam? Deuteronômio 14, 28 e 29, nós lemos assim. Aqui nós temos uma expressão de algo obrigatório, perceba. A fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os colherás na tua cidade. Então virão o levita,
pois não tem parte na herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Se você olhar um pouquinho antes do texto que lemos, desde o versículo 22, Deus está dizendo sobre dízimos para o serviço do Senhor. Mas que serviço era esse? Não era, gente, não era. Depois você pode ler na sua casa para você comprovar. Não era o cuidado na igreja ou no templo de Israel, mas era tudo que estava envolvido com a nação de Israel, e não só o templo. Era como hoje os impostos que nós pagamos ao governo, e que são usados para cuidar de pessoas também, ou deveriam ser usados, né? Para cuidar de aposentados, para criar-se orfanatos, escolas, creches, enfim, asilos, deveriam ser usados para o cuidado das pessoas, e isso deveria ser usado, não sei se é bem usado, mas esses impostos, esses tributos que nós pagamos, deveriam ser usados para o bem da nação. Em Israel, no Antigo Testamento, não havia república, não havia presidente, e todo o imposto que pagava os sacerdotes, que sustentava o líder na nação, os impostos que armavam o exército, todos os impostos que faziam girar e sustentar a nação em todas as questões previdenciárias, vinham de onde? Vinham dos dízimos e das ofertas. E esses dízimos, quando contados no Antigo Testamento, ultrapassam os 24%, mas eram chamados de dízimo. Mas quando você estuda no Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus requer e daquilo que o homem planta, daquilo que ele investe e que ele colhe, que ele recebe, fica muito claro que é mais do que 20%. E eles entendiam isso, e eles eram, em algumas ocasiões, fiéis, algumas vezes não. E essa verba era toda encaminhada para o cuidado da nação, e não para o cuidado dos sacerdotes, num primeiro momento. Há um outro texto, eu gostaria que vocês abrissem comigo, um pouquinho antes desse, que é o texto de Levítico 27, Levíticos 27, versos 30 e 30 ao 33. Acharam? Levíticos 27, de 30 a 33, nós lemos assim: Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela, no tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas, se de algum modo o trocar, um e outro serão santos e não serão resgatados. O que isso aqui tem a ver com o dízimo e a oferta? Porque aqui existe a palavra dízimo. Isso aqui tem a ver com aquele dízimo que era obrigatório. Daqui a pouco você vai ver a palavra dízimo e oferta aparecendo numa ocasião onde ele não é obrigatório. E nesse texto que nós percebemos que havia uma obrigatoriedade em se dar. Não era uma coisa que eles escolhiam ou não, era obrigatório. Agora o último texto é Malaquias capítulo 3, texto muito famoso e texto muito mal usado nos nossos dias.